Olá pessoal do 8º ano, estamos aqui para uma aula de Educação Física. Apertei sem querer. KKKK. Olá pessoal, estamos aqui para a nossa aula de Educação Física com vocês do 8º ano. É a nossa terceira aula do capítulo 8 e hoje nós iremos falar sobre a fisiologia do alongamento. Primeiramente, a gente tem que conhecer os nossos músculos, as nossas capacidades funcionais. Então, aqui, como vocês podem observar, temos o corpo humano em sua função anatômica e os diversos músculos que regem o nosso corpo. Dentre eles, nós temos alguns músculos funcionais que são responsáveis pela postura do nosso corpo, certo? Esses músculos são responsáveis pela movimentação do nosso corpo. Aqui vocês podem observar que tem a estrutura óssea e a estrutura muscular. Daí advém a força e a resistência do nosso corpo. Então, quais são esses músculos providenciais para os movimentos? A panturrilha, certo? Dos membros inferiores, que funciona como uma bomba propulsora para a retomada do retorno venoso do nosso corpo. O sartório, que fica na região do quadríceps, músculo muito importante para o ato da velocidade do nosso corpo. O tensor da fáscia látea, também que fica no quadríceps, músculo responsável pela força entre a articulação do joelho e o quadril. Ilhos psoas, fica na região próxima aqui ao ilíaco, dentre o adutor maior e o menor, músculo também de muita capacidade e de muita força. Os paravertebrais, localizados na coluna, muito providencial para a nossa postura, junto com os músculos, que não coloquei aqui, mas tem os músculos abdominais, muito responsável também pela nossa postura, tanto os abdominais quanto os paravertebrais. E o masseter, que é o músculo da boca, responsável pela trituração dos nossos alimentos. É um dos músculos mais fortes que nós temos no nosso corpo. Então, as funções dos músculos, como é que eles agem no nosso corpo? Nós entendemos que 50% do nosso peso corporal são constituídos de músculos, certo? E o que eles podem ter como proveniência do nosso corpo? Garantem a movimentação, provém a estabilização dos movimentos corporais, são responsáveis pela movimentação do sangue no organismo e dos alimentos através dos movimentos peristálticos, garantem a realização dos movimentos respiratórios. Então, a capacidade muscular que nós temos que aproveitar cada vez mais. E como é que a gente faz isso? Fortalecendo, alongando e exercitando a nossa musculatura. O corpo humano ele é formado por 3 tipos de musculaturas. São diferentes. Então, são os estriados cardíacos e o não estriado. Então, vamos lá. O músculo estriado esquelético ele está normalmente associado ao sistema esquelético e possui apenas movimentações voluntárias, ou seja, sua contração é consciente. O termo estriado está associado ao fato de que esses músculos eles apresentam bandas claras e escuras, que se dispõem de maneira alternada quando observados microscopicamente. Então, os músculos esqueléticos eles são provenientes em quê? Na nossa sustentação, no nosso movimento. Então, eles são músculos de sustentação e de resistência. Os músculos estriados cardíacos, como o próprio nome indica, são exclusivos do coração. Eles possuem aparência estriada, como o esquelético, mas apresentam contrações involuntárias e vigorosas. Então, os músculos, o músculo do coração, ele apresenta essa variação em relação ao músculo esquelético. Ele é um músculo involuntário e de contração rápida, porque ele tem que nutrir o nosso corpo, tem que mandar oxigênio, mandar sangue, então ele tem que bombear várias vezes por minuto. Então, os músculos não estriados, por sua vez, eles apresentam contração involuntária e lenta e são encontrados no sistema digestório e respiratório, bem como em algumas estruturas ocas, como a bexiga, a urina, o intestino delgado, e uma de suas características mais marcantes é a ausência de estriações, o que é observado nos outros tipos de músculos. Então a gente pode observar dentro dessas variações, cada músculo com a sua particularidade, mas no total, todos com sua funcionalidade para o desempenho do nosso corpo. Os tipos de músculo nós temos
Tecido muscular estriado, que são os músculos do quadril, são os músculos do bíceps, do tríceps. Os músculos estriado cardíaco, são os músculos do coração. E tecido muscular não estriado. Qual a variação de um para o outro? Olha só, as características deles advêm de suas funcionalidades. Por exemplo, a característica do tecido muscular estriado, eles são cilíndricos. Já o tecido muscular estriado, eles são alongados. E o tecido muscular não estriado, eles são fusiformes. A sua contração em relação ao muscular estriado, ela é voluntária, então precisa-se de movimento, de estímulos, para que o músculo possa desenvolver as suas atividades. O tecido muscular estriado, eles são involuntários, então não depende da gente, ele é involuntário, então ele sistematicamente ele está ali em atuação. E o tecido muscular não estriado, eles são involuntários, certo? Que basicamente são o sistema digestório, a bexiga, as artérias e alguns órgãos do nosso corpo. Localização do tecido muscular estriado. Nos ossos, fazem a junção entre ossos e tendões, para que o músculo possa desenvolver a sua atividade, e o corpo também. O tecido muscular estriado cardíaco, no coração, certo? E como eu havia dito, o tecido muscular não estriado são encontrados no sistema digestório, dentro de sua funcionalidade, para que o corpo possa ter a sua movimentação normal. A contração muscular. As fibras musculares possuem filamentos de miosina e de actina, que são proteínas com capacidade de contração. A actina e algumas outras proteínas que estão associadas e formam os chamados filamentos finos. Já na miosina, formam os filamentos espessos. Os filamentos finos e espessos alternam-se, formando bandas claras e escuras. O que quer dizer isso? Que para cada miosina nós temos várias actinas, para que o processo de contração ele se dê de forma positiva. Então só há uma contração se a actina se agrupar com a miosina, para que isso possa desenvolver e desencadear o movimento. Então aqui nós temos esse processo na forma propriamente dita, científica. Nós temos o sarcômero, que engloba a miosina e a actina, no momento de relaxamento, certo? Então há um dispersamento da musculatura, vocês podem observar aqui, e na contração o músculo ele se retrai, ele fica mais denso. Então vocês podem observar que relaxou, a miosina ela dispersa, contraiu, ela se agrupa com a actina. Na contração muscular ocorre o encurtamento dos sarcômeros e, consequentemente, de toda a fibra. Durante a contração, observa-se sobreposição dos filamentos de actina aos de miosina, o que deixa as bandas 1 e H mais estreitas. Então, relaxou, abre-se. Contraiu, fecha-se. Então, elas ficam cada vez mais densas para contrair e ter um ganho maior de força. A classificação dos músculos esqueléticos. Nós temos os extensores, que estiram um membro, e temos os flexores, que são responsáveis pela flexão. Então, eu faço isso, ó, estendeu, fletiu, estendeu, fletiu. Os adutores e os abdutores. Os adutores, eles levam o membro em direção à linha mediana do corpo. Já os abdutores, eles movem o membro para fora da linha. Exemplo, abduziu, aduziu, abdução, adução. Isso acontece nos membros inferiores e nos membros superiores. Os rotadores, movimentos de rotação do tronco, certo? Dos braços e das pernas. Então nós precisamos dessa musculatura para que isso tenha um êxito no seu movimento. O que é que vai depender do êxito no movimento? O alongamento, a prática, a incisão do movimento. Supinadores. Viram a palma da mão para cima. Movimentos supinadores, certo? E movimentos pronadores. Então, supinei, pronei. Supinei, pronei. Vamos lá? Vejam só. Retomando, supinação, pronação. Supinação, pronação, certo? Então, dentre isso, vocês observam que nós temos essa classificação dos músculos esqueléticos,
que vão nos dar cada vez mais força dentro de uma sustentação das atividades físicas. Nós temos os músculos antagonistas e os músculos agonistas. Dentro do movimento, nós podemos observar no movimento de contração. Nós temos o músculo agonista, contrai, antagonista, relaxa. Mas o que significa ser músculo sinergista? Esse movimento, ele faz com que você não contraia de forma em demasia, de forma acelerada. Então, o movimento sinestésico vai atuar como se fosse numa retaguarda para que o músculo não se lesione, certo? Seja ele o músculo braquial, seja ele o músculo do tríceps, certo? O quadríceps, o abdômen na sua extensão e na sua flexão. Então, como vocês puderam observar, para que a gente possa fazer o alongamento, primeiramente a gente tem que conhecer a musculatura do nosso corpo, para daí a gente atuar dentro desse movimento. Tranquilo? Até a próxima aula e esperamos que vocês tenham entendido basicamente o que nós trouxemos para vocês. Qualquer dúvida, nós estaremos aí nas aulas pelo Meet e à disposição de vocês. Valeu, muito obrigado.